Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mônica, tudo Bom bom? dia, Moisés. Bom dia, Bel. Quem está online, se pudesse dar um ok, que está tudo ok com a câmera, com o áudio. Vocês estão nos ouvindo? Certo. Vamos esperar as pessoas responderem para ver se está tudo certo com o áudio. Sim. Dá um delayzinho. Bom dia, tudo ok com o áudio? Que bom. Vou esperar um pouquinho só para as pessoas entrarem. Olá, bom dia, Josué, Carla. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Bom, já tem uma. Vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Mônica, embaixadora de São Paulo pelo Grupo União pelas Escolas. E hoje eu vou participar do bate-papo com os especialistas Abel e Moisés, especialistas em contábil, no segmento educacional, desde a educação infantil ao ensino médio, já estão no mercado há cerca de 25 anos. Sejam bem-vindos. Durante a semana, eu percebi o entendimento sobre a lei e o decreto 1042, que foi publicada dia 13, foi assinada dia 13 e publicada no dia 14 no Diário Oficial. E eu vi que as pessoas têm muita dificuldade em interpretação, porque cada um fala uma coisa, né? Então, eu já pré-selecionei algumas perguntas para os especialistas responderem. Mesmo vocês me perguntando aqui no chat, eu vou tentar fazer também essas perguntas. Caso não consiga, não se preocupem, nós vamos compilar as perguntas, mando para os especialistas responderem e faço uma devolutiva para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Bel e Moisés querem se apresentar, por favor? Bom dia a todos, né? Eu sou Bel, a gente tem um escritório de contabilidade para escolas há mais de 25 anos. E é um prazer estar aqui, obrigado, Mônica, pela oportunidade, né? E vamos às perguntas. Moisés? Bom dia, Mônica. Bom dia a dia. todos. Bom dia aos mantenedores, gestores. E estamos aí à disposição, né, das perguntas e dúvidas. A gente espera poder estar ajudando aí o pessoal. Tá certo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu percebi que eles têm têm as dúvidas: qual é o período que a escola pode utilizar para suspensão e redução com a nova lei? Agora o período ficou estendido a 120 dias, tanto para redução como para suspensão. Então, quem já fez o que era anteriormente 60 para suspensão e 90 para redução, então tem mais 60 de suspensão e tem mais 30 de redução, tá? Esse é o período. Lembrando, né, que a MP 936, ela iniciou dia 1º de abril. Então, a partir de então, 1º de abril, tudo que aconteceu foi válido. Então, nós temos que contar com a MP, com esse período, a partir de 1º de abril, como, né, válido, ou seja, quem utilizou agora com a nova lei, ela vai poder utilizar só o que faltar para 120 dias. Exato. Tá. A escola que ainda não suspendeu ou reduziu os contratos de trabalho poderá fazê-los por qual período? Até o fim da pandemia. Vai fazer, pode usar os 120 dias enquanto o decreto da pandemia existir, né? Tá válido. A lei, né, a lei 14.020, ela determinou que é válido, né, essa extensão, essa utilização
do benefício até 31 de dezembro de 2020. Ok? Quer dizer, se a pessoa não optou ainda, ela pode optar até 31 de dezembro. O benefício vai continuar em 2021. Né? A opção, o acordo, né, no caso com suspensão de contrato ou redução, ela pode fazer até 31 de dezembro de 2020. Tá. Moisés, seria possível você aumentar um pouquinho o seu som? Estão falando que o seu som está um pouquinho baixo. Baixo? Por favor. Melhorou? Bom, Melhorou? agora ele vai falar e se continuar baixo, vamos ver. Para mim estava bom, mas vamos testando então. Tá bom, tá tudo certo. A escola que utilizou todo o benefício de 90 dias na vigência da MP 936 pode prorrogar agora por mais 90 dias? Não. Só mais 30. Agora é 120 o período para cada uma delas, mas você não pode fazer 120 de uma e sem mais 120 da outra. Você tem que 120 no total. Então você tem que escolher dentro desse período. Então, se você já fez 90 de redução de carga horária, só tem mais 30, ou de suspensão ou de redução, tá? Você não consegue fazer os dois 120. Entendi. Ô, Bel, você pode repetir? Eu não sei se travou só para mim. No comecinho que você estava respondendo, ficou a tela congelada. Então, não sei se foi só para mim. Se você puder repetir, por favor, a resposta. Posso. Se você já fez 90 dias de suspensão, agora só tem 30 dias de suspensão ou redução, tá? Porque o total que pode ser feito é 120 dias, mas você não pode fazer 120 de um mais 120 do outro, não. Você pode fazer só 120 dias, independente do que escolher, de redução ou suspensão. Não sei se ficou claro. A novidade aí com a lei é que ela traz o seguinte: é possível intercalar ou fazer uma redução com no mínimo 10 dias. Isso. Antes, ou suspensão. Antes não podia, o mínimo era 30 dias. E agora a diferença, né, essa novidade é que pode ser feita 10 dias de contrato, acima de 10 dias de contrato de redução ou suspensão. Entendi. E a escola que suspendeu por 60 dias e em 1/7 fez redução, é possível cancelar a redução e a suspensão por mais 60 dias? É possível, mas aí tem que pensar o seguinte, na questão do fluxo de caixa, o que você vai fazer. Então, vamos supor que acabou em 30 de junho a suspensão. Você fez 60 dias de suspensão, terminou em junho. 1/7 você fez redução, porque não tinha outra opção. Então, você fez mais 30 dias de redução, de redução de carga horária. Agora que saiu a legislação, você pode fazer mais 60 de redução. Pode cancelar? Pode. Mas se você cancelar ele para trás, você vai ter que pagar salários até 16 de janeiro, 16/7. Então, se você cancelar, vai pagar salários. Então, você pode só suspender os 30 dias de redução, deixa 10, 15 dias de redução e entra com uma suspensão de 45 dias, mais 45 dias. Porque aí esse período dos 15, ao invés de pagar salários inteiros, você vai pagar só pela redução, que você já deu entrada. Tá? Lembrando que se o contrato ainda está vigente da redução ou da suspensão com o empregado, ele está valendo, então não interrompe, né? Então a gente está agora no dia 15 de julho, vamos supor que esse contrato da redução ou da suspensão vai até o dia 20 de julho, continua, né? O que também tem que entender e deixar claro, quando a escola fez o comunicado para o professor, para o colaborador, desse acordo de suspensão ou redução, ele deve ter feito lá no contratinho uma observação que esse contrato pode ser prorrogado ou suspenso. Tá. Então, se ele assinou lá, o professor mandou para o professor, para o colaborador, com essa condição de prorrogado ou suspenso,
tá tudo certo, tranquilo, não precisa fazer novo acordo, não, nem novo contrato. Tá tudo certo, fica valendo. Ele vai poder se aproveitar desse benefício com mais 30 dias contados do último dia que conclui, que termina, né, esse acordo primeiro. Dali em diante, ele soma com mais 30 ou 60, conforme a situação, o status que esse contrato com esse colaborador vai estar, né? Tá? Outra pergunta que eu vi de dificuldade é: os acordos podem ter as datas retroativas ao decreto? Não, não podem. Então, o início desses novos acordos só podem ser a partir do dia 16, né? Que ontem você poderia ter feito o aviso, quando saiu a legislação, e começar daqui 48 horas. Então, você não consegue fazer eles lá para trás. Retroagir a primeiro 1/7, por exemplo. Você pode começar a partir daqui para frente, quando o decreto saiu. Então, só complementando, se a escola já tem um acordo, ela não vai fazer um novo acordo. Aí que acontece? Retroagir para aproveitar, por exemplo, a partir de primeiro, não é possível. O que acontece? Lá o aplicativo, o web empregado, o empregador, que existe, que é a plataforma para fazer isso, ele pode até aceitar, você colocar lá 1/7. Mas não quer dizer que isso, aos olhos da lei, a escola vai estar regular. Ela pode sofrer problemas futuros, porque se ela tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que já aconteceu, né, já houve, inclusive saiu esses dias aí, que a fiscalização solicitou os acordos, né, solicitou toda a documentação. E aí pegou, infelizmente pegou, eu não vou citar a empresa, nem já pegou lá com a data retroativa. E aí foi penalizada, né? Quer dizer, ela cancelou esses acordos. Então tem que tomar muito cuidado, acho que não seria conveniente fazer isso. Então, como a Bel falou, a lei já foi publicada no Diário Oficial a partir do dia 14/7. Então, como a lei anterior estava falando em 2 dias, eu entendo assim, para a escola que não tem nenhum acordo, ela tem que cumprir essa legislação, esses 2 dias, 48 horas. Então, vai valer a partir do dia 16, certo? Comunica e a partir do 16 que vale. Agora, para a escola que já tem um acordo, eu não entendo que ela precisa seguir 2 dias. Ela pode fazer imediatamente o dia seguinte, né? Porque não é novo, né? Ele já vinha tendo esse acordo com o funcionário, desde que, repetindo, tenha tido lá a expressão no primeiro acordo prorrogado, a possibilidade de prorrogação ou suspensão a qualquer momento, tá? Tá. E quanto a Mas aí, estabilidade. Desculpa, pode falar. tá, tá. Então, assim, reforçando, não é possível retroagir datas. Deixa eu complementar aquela pergunta inicial, que é pertinente agora. Por exemplo, como eu não posso retroagir, né? E eu fiz 60 dias de suspensão. Acabou a suspensão, não tinha saído o decreto. E aí, então, eu me utilizei de mais 30 dias de redução. Agora, eu posso cancelar, se eu cancelar os 30 dias, eu não consigo retroagir ele. Então, compensa eu paralisar até os dias de hoje essa redução. Então, eu me utilizo da redução até onde eu conseguir fazer e começo a suspensão a partir do momento que eu posso começar, que é a partir do dia 16, tá? Então, Pula de barco, né, Bel? ou 14, porque eu já vinha vindo com uma redução, eu só estou trocando para uma suspensão, tá? O Wellington está Isso aí. perguntando que os 90 dias usados venceram dia 30 de junho. Como fica o mês de julho? Só posso iniciar em 16/7, tá? Esse período até 16 dias, vou ter que pagar salários integrais. Wellington, infelizmente, Wellington. Essa era a agonia das escolas, né? A demora, né? A lentidão do governo para decidir, para fazer, para assinar o decreto, né? Para decretar a lei, que foi angustiante para todas as escolas, né? Infelizmente, é isso aí que a Bel falou.
Tá. Quanto à estabilidade do empregado, a escola está obrigada a dar essa garantia a seus empregados? E por qual período? A garantia do emprego, ela é pelo mesmo período que você se utilizou da ferramenta. Então, se você utilizar a redução ou suspensão por 120 dias, o empregado vai ter 120 dias de estabilidade. Essa estabilidade pode ser indenizada, tá? Numa rescisão. Ela não precisa ser trabalhada, só que você está gerando um passivo trabalhista nessas rescisões, com exceção do empregado, da empregada que estiver grávida, ela já tem uma estabilidade pela gravidez. Então, a estabilidade dela só vai começar quando terminar a estabilidade da gravidez, que é depois do parto, né? Para as escolas aí, ela tem 60 dias ainda lá, além do parto, mas aí inicia essa estabilidade da MP, das suspensões e reduções. Só complementando, Mônica, essa questão da estabilidade, assim, a lei, ela trouxe também isso, né, manteve e trouxe a novidade aí da pessoa, a grávida, né, e aí que acontece, a pessoa né, que grávida não, que está em regime de maternidade, né, licença de maternidade. E aí, assim, é isso que é uma grande situação que tem que se pensar, né? Aí já acho que é mais olhar para um lado estratégico, porque, como a Bel falou, que isso pode virar um passivo. Então tem que pensar, porque aí já é um olhar administrativo, né? Então tem que ter muita cautela, é hora de estudar e muito. Aliás, essa hora de estudar já foi desde o começo de abril. Então é outro assunto também que a gente vai abordar mais para frente, aí se tiver essa oportunidade. Tá, entendi. Se o empregado foi demitido e tem recebido no acordo de suspensão ou redução, após o término, tem direito a receber o seguro-desemprego? Tem direito. Se ele numa rescisão normal, ele teria o direito, conforme a lei do seguro-desemprego, ele continua tendo o direito do seguro-desemprego. Esses valores que são recebidos pela MP, eles não vêm do seguro-desemprego, só o cálculo é feito baseado no seguro-desemprego, tá? Mas é um outro fundo de pagamento. Então, se ele for demitido após ser suspenso e já receber os benefícios, ele vai receber também o seguro-desemprego. Tá. É isso aí. Tá. A Josi está perguntando: podemos deixar esses dias não trabalhados como banco de horas para os professores? Pode deixar. Você tem 18, mudou um pouco a legislação em relação ao banco de horas. Essas horas não trabalhadas agora vão se acumular e vão poder ser pagas por 18 meses após o início das atividades, tá? Vai iniciar esses 18 meses quando as escolas voltarem, a partir do momento que elas iniciarem o trabalho. Tá. Uma outra Moisés, coisinha você pode, por Oi. favor, aumentar seu som? Ainda não estão conseguindo ver Abaixo? se está baixo ainda, por favor. Deixa eu ver. Eu vou tirar do fone para ver se melhora. Alô? Alô? Não. Alô? Melhorou. Alô? Agora melhorou. Vamos ver. Uhum. Melhorou? Tá. Então, Mônica estava falando, essa questão aí da estabilidade, né, e tudo que a Bel explicou, veio também uma outra novidade aí, que é importante a gente também salientar, levantar essa conversa, né? Uhum. Que é o quê? Antes, quando ainda vigorava a medida provisória 936, aqueles colaboradores aposentados que tinha um segundo emprego, que trabalha que você colocou em suspensão e redução, na hora que nós encaminhávamos, né, o contrato e o pedido, o benefício para esse colaborador, o Ministério da Economia, no caso aí, né, o governo negava esse benefício porque a pessoa já tinha um benefício, né, já recebia um benefício do governo.
Agora, na lei, e aí não obrigava, naquela época não estava obrigando a empresa a fazer esse pagamento, não obrigava. A lei, a partir da lei, ainda bem que não é retroativo, mas a partir da lei, né, ou seja, agora, a partir de julho, aqueles que são os colaboradores que têm os benefícios, né, já recebem uma aposentadoria, e se forem colocados em suspensão, a escola vai ter que pagar o salário deles. Percebe? Então, Aquele compensatório, o valor compensatório. exato, que antes não era exigido e agora a lei trouxe essa novidade. Deve ser pago esse benefício, que é um valor compensatório, entendeu? Então, assim, é mais uma coisa que tem que colocar na conta aí para ver se a conta fecha, né? Tá. E o 13º, como fica nisso tudo, nesse pagamento? A Solange está perguntando como que o 13º fica. Até o momento não tem mudanças, ele vai ficar normal lá em dezembro. E 1/3 de férias, lembra que, né, para quem deu antecipação de férias lá no passado, em março, abril, ele tá, 1/3 de férias também está junto com a parcela do 13º. Então, dezembro vai ter, além do que, ainda vai ter simples acumulado, vai ter um monte de coisa a pagar lá nos meses de outubro, novembro, dezembro. A MP 927, que foi exatamente criada para essa finalidade, ela ainda foi, inclusive, já votada. É válida, tá tudo certo. Tá valendo aquilo quem fez isso na época, né? Fez uma antecipação aí desses valores, né? Das férias, inclusive, né? Agora, sobre os valores também, a escola é obrigada a pagar complemento de salário se a suspensão do empregado recebeu do governo salário menor que recebia? Não é obrigada, não. Só as empresas que faturaram acima de 4.800.000, ou seja, empresas que não estão no Simples, né? Essas empresas têm a obrigação de pagar o valor compensatório de 30%, mas nem é 100%, é 30%. Eles precisam complementar. Agora, as escolas, a maioria está no Simples, né? Então, a maioria não tem essa obrigação. Então, assim, claro que existe um teto, né? O valor teto do que vai ser recebido é de 1.800 e uns quebradinhos, não sei exatamente o valor correto, mas é R$ 1.800. Então, se a pessoa tem um salário de 3.000, ela vai receber os 1.800. Não é obrigado a complementar, tá? Porque também ela não está trabalhando, se está na suspensão, não tem obrigação nenhuma de complementar. Mesmo das reduções salariais. Você vai pagar a sua parte, ele vai receber proporcional a esses benefícios, com certeza os salários serão menores, né? Mas a perda é de todos, não é só da escola, né? A escola está perdendo, todo mundo tem que estar junto, né? Complementando isso que a Gabriel falou, é isso mesmo. Né? Com a nova lei, nesse ponto também nada foi mudado, nada foi alterado. O valor que ela tem para receber, aquele valor, né, a empresa não está obrigada a pagar complemento nenhum. Tá. Apenas a exceção aí, né? Tá. Uma pergunta da Ana: se for supressão de turma, pode ocorrer a demissão se o professor tiver a estabilidade? Não tem nada previsto sobre isso. A supressão de turma, a regra de supressão de turmas está lá em janeiro, aquela regra, né, que você faz o aviso para o professor que existe a supressão, ela só tem permissão para ser feito isso lá em dezembro para janeiro. Então, assim, agora o Simpro está muito com uma postura assim, irredutível de tudo. Ele estava falando absurdos, assim, ele está colocando coisas em absurdos, assim, legislando sozinho, né? Eu acho, está falando coisas que não tem. Então, cuidado também ao ouvir o Simpro, nem sempre o que ele fala é correto. Ele não pode criar legislações novas agora. Sim. A gente, inclusive, né, tem falado com os nossos clientes sobre essa questão, e é até engraçada, né? Bastante terrível, mas é engraçada. Você quer mais supressão de turma do que a escola está fechada desde março? Né? Verdade. Quer dizer,
né? Mas eu também entendo que isso é uma coisa para você brigar, né? Se você não tem maneiras. Eu entendo que nós estamos num momento muito atípico. Então, também vale a pena usar a supressão de turmas para fazer as demissões sem pagar as estabilidades do professor. Né? Eu entendo que, não sei se na justiça eles vão entender de forma diferente, que a supressão aconteceu de fato, não é? Se bem que o Simpro, ainda mesmo, já teve vários casos, assim, no decorrer desses anos, o Simpro faz a seguinte, aqui Simpro São Paulo, eu sei que tem pessoal do Brasil todo ouvindo, mas o Simpro São Paulo, ele faz assim, mesmo com a supressão, você fez todo o andamento correto de supressão de turmas, ele faz a pergunta para o professor, você abriu mão da semestralidade? O professor falou, eu não. Então é devido. Aí ele coloca a cláusula no verso da rescisão para receber mesmo com supressão de turmas feito normalmente. Então, assim, o sim para o São Paulo é terrível, ele não abre mão de nada, absolutamente. Entendi. É. Agora, sobre o imposto, sobre o Simples, a Renata está perguntando, será que vão fazer uma nova prorrogação? Não acredito, não, que façam. Até o momento não tem nada. Então, agora, né, nesse mês já teve 2 simples, né? Porque teve o vencimento do ISS do março, competência março, está vencendo, a parcela de ISS está vencendo agora. E a competência junho também inteira está vencendo agora. Então, para quem dividiu esses valores, então vai vencer em julho vai vencer competência março, a parcela da municipal, e outubro a outra parcela. Tá? Então, também, outubro, novembro e dezembro vai ter uma sobrecarga de pagamentos aí. Nesse ponto, Mônica, a gente também tem conversado bastante com nossos clientes de vamos dizer, uma preocupação maior, né? Porque não temos previsão do governo criar mais uma prorrogação que já foi feita, né, para esses 3 meses. Não sabemos, não parece que não vai acontecer isso. Ao mesmo tempo, a gente também não sabe qual o tamanho do problema que as empresas vão, né, é uma demanda, vai acontecer. Então, as entidades podem pressionar o governo federal para que eles prorroguem novamente, né? Eu acredito, porque o cenário é catastrófico, né? Sim. Então, é possível, sim, que eles prorroguem ou que eles ampliem, né, o prazo, também liberem um parcelamento Isso, talvez um parcelamento desse especial. débito especial. Então, acho que mais para frente, acho que tudo isso a gente tem que estar observando, os contadores de vocês aí também, né, poderem estar acompanhando, porque hoje em dia, nada é certo. Então, tudo que a gente responder, sempre existe aí uma incerteza, uma dúvida, né? Agora, uma coisa que é certa, Mônica, a gente tem batido isso o tempo inteiro com os nossos clientes, que é que ele tenha muito cuidado e que ele preserve caixa, né? A palavra de ordem de hoje é preservar caixa, né? Então, assim, esteja muito atento. A gente até brinca aqui que nós temos clientes que são super certinhos, né? Se bobear, eu mando a minha conta para ele, ele paga, né? Então, eu falo com esses clientes, né? Se pode adiar, adia. Guarda. Alô? Pode, Alô? estamos Tá. escutando. Se pode adiar, adia. Guarda esse dinheiro. Você não sabe o que vai acontecer, né? E como também nós temos dito aqui, a escola foi a primeira a parar, ela vai ser a última a voltar, né? Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do estado já tem, né, o aviso comunicado, né, o protocolo, enfim, de retorno das escolas em 8 de setembro. Está distante ainda, mas é 8 de setembro. Será que dá para garantir que a escola vai voltar em 8 de setembro? Não dá, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e tem que ser super conservador. Ao mesmo tempo,
ser pragmático, tomar decisões difíceis, né? Mas, enfim. Tá. O Wellington tem uma pergunta. Tem uma pedagoga que trabalha no Estado e na minha empresa. Foi feita a suspensão do contrato de trabalho, porém o governo negou o pagamento desta funcionária e a mesma está pleiteando o pagamento pela escola. Isso procede? Isso pode acontecer? Bel, seu áudio está baixo. Eu desliguei. Para quem é funcionário público também não vai receber o benefício, tá? É a mesma coisa do aposentado. A escola tem que fazer o complemento como um valor compensatório. É verdade. Entendi. Mas a partir da lei, né? Da lei agora. No período anterior anterior, não tinha complemento. Da 936, como não existia essa previsão, não se falava nada, então entendemos que a escola não deve nada. Então, é por isso que eu coloquei. É uma decisão que tem que observar isso. Se agora esse profissional O passa a ter decreto direito, o decreto propôs isso. o direito a receber o salário, então ele não vai ser coberto pela suspensão, concorda? Quem tem que cobrir esse salário integral vai ser a escola. A partir da lei, né? A lei a lei que mudou a medida provisória. Então, ela menciona de que as pessoas que são funcionários públicos não vão receber o benefício. E os aposentados. E os aposentados, a Previdência nunca pagou benefício dobrado. Não existe. Entendi. Só complementando aí também, Mônica, as escolas trazem muitas dúvidas com relação àqueles trabalhadores complementares, né? Os cursos extracurriculares. Nós entendemos que são profissional autônomo, então ele deveria entrar com o benefício do emergencial, né? Dos R$ 600. Esse trabalhador ele pode entrar com o benefício que ele tem direito, né? Se ele não tem nenhum vínculo com a empresa, com a escola, ele pode entrar com esse benefício, né? Não é uma responsabilidade da escola, ela não tem que né, manter esse pagamento com esse profissional. Tá. E agora, quanto à PLR, né, que as pessoas aqui estão perguntando, a escola que paga a PL está no ano atípico? Né? Esse ano seria atípico, que para tudo tem lei agora, né? Nunca vi tanta lei agora saindo só pela pandemia. Será obrigada a cumprir a PL? As escolas, porque as escolas, elas não vejo nenhuma ordem de suspensão de nada para a escola, né? Só pagar, pagar, como se a escola fosse a responsável tudo pela Covid. E aí, eles são obrigados a pagar a PLR? Infelizmente, sim. Teve a convenção do ano passado, foi assinada logo no início da pandemia, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia, foi assinada a convenção 2019 e saiu com o PLR, que era para pagamento logo em seguida. Então, também, o Simpro está atrás, aqui em São Paulo, que entrou em dissídio, demorou para sair essa convenção, e ela entrou com... Então, tem 2 PLR esse ano para São Paulo. Porque não suspendeu o PLR também em outubro. Então, ele também existe. Olha só, Mônica, o que a gente está entendendo? Tudo isso é completamente atípico, né? O que nós estamos vivendo. Sim. O próprio decreto de emergencial, o decreto da situação que foi decretada, estado de calamidade, ele traz, né, no bojo da lei, ele traz a suspensão desses direitos adquiridos, mais ou menos, tá? Tudo isso pode ser questionado, pode ser discutido na justiça. Por isso que as escolas elas precisam adotar medidas um pouco mais complementares no sentido da gestão, né, de chamar um advogado, de chamar um consultor e preparar um plano de ação, preparar um gabinete de crise, né, entender a situação dela, entender para onde ela está indo. Ela tem que fazer isso, né?
evitar tudo é impossível. Mas também não cometer, né, algumas atitudes assim, fora do contexto, que possa te complicar demais, né? Vamos dizer assim, um suicídio administrativo aí, né? Então tem que tomar muito cuidado. Para isso, precisa ter aí uma assessoria, né? Pessoas que possam estar trazendo para eles para onde ir, né? E isso é a hora, não pode ficar esperando as coisas acontecerem, não. Tem que, nesse momento, é importantíssimo, né, instituir um gabinete de crise, entender a situação da escola, entender a situação do país, entender as coisas que podem vir a acontecer, entender essa incerteza jurídica, né? Porque tem os lados, tem o simples, como a Mel está falando, que é super intransigente, né? Então, assim, levantar barreiras, né, vamos dizer, de ações de proteção dentro da escola, saber para onde você vai. Inclusive, também, você fazer isso com os colaboradores no sentido de dizer o quê? Expor a situação da escola, né? Como você mesmo disse aí, né, Mônica, que parece que a escola tem que cumprir com tudo, né? Exato, né? Então, assim, às vezes a gente tem que sair um pouco dali do quadrado que a gente está acostumado e enxergar um pouquinho, um pouquinho fora, né? Sem cometer irregularidades, sem cometer infrações graves, sem ser injusto nem nada, só que estabelecer um plano, né? Um plano que pode ficar em pé, percebe? E comunicar isso para os seus funcionários, comunicar, né, a diretoria, os mantenedores, saberem o que fazer, para onde ir. Né? Isso é muito importante. Legal. A Marina está perguntando se ela gostaria de saber se a professora que tem CNPJ pode ter contrato suspenso? O que seria CNPJ, professora? Empresa, se ela trabalha MEI, com uma certo? empresa, uma MEI, Pode ser. Pode, depende do que você contratou, né? Como é esse contrato? Precisa analisar o contrato que foi feito para poder saber como se pode ser suspenso. Ele pode ser finalizado, né? Com certeza. Assim, se é um contrato de pessoa jurídica. Tá, assim como todo mundo cancela a escola, você também pode cancelar um contrato. Isso. Lembrando aí que a gente não vamos misturar, né, as coisas, né? A legislação, a lei agora que trata aí dessa suspensão e redução é para casos de pessoas, vínculos empregatícios, né? Você CLT, tem um vínculo só CLT, de empregado. Agora, você tem lá um professor MEI, um professor esporádico, é um contrato particular, então não se fala em aplicar essa legislação, não. Tá? Agora, claro que na prática, se ele quiser suspender com a pessoa, no caso, cancelar o serviço, é outra história, né? Entendi. O Denis está perguntando se existe um valor de multa de estabilidade do benefício, do salário do funcionário ou equivalente ao seguro-desemprego do benefício. Existe esse valor estipulado, fixado? Da estabilidade de emprego? A multa, na verdade, eu acho que é a multa de estabilidade, se ele mandar embora, né? Eu entendo essa pergunta no meu entendimento, que o funcionário está em estabilidade, mas ele quer mandar o funcionário embora. Existe esse valor de multa? Existe. O valor é assim: se você fez suspensão do contrato ou redução 50%, 70%, o valor é um salário inteiro, tá? Vai indenizar o valor, vamos supor, já você fez 60 dias de redução. Se você fez 50%, 70%, é um salário. É como se você vai indenizar um salário, 100% salário. Se você fez redução de 25%, você vai indenizar 50% do valor do salário. Então, assim, se são 3 meses que você fez, são 3 salários. É como se fosse a estabilidade
vai ser indenizada conforme, como se fosse trabalhada, né? Com todos os direitos, 13º, férias, tudo. Essa é a indenização que tem que ser paga. O que a Bel está dizendo nada mais é que se você quiser demitir, você pode. Pode. Mas vai ter que pagar essas Arcar com indenizações. todos os Arcar com todas essas, né, a custas, né? estabilidade aí que que é os valores salariais, né? É diferente para quem utilizou aquela auxílio emergencial da folha de pagamento. Quem fez isso não pode nem indenizar. Né? Quem fez isso, assim, a empresa que pegou um benefício, né, um empréstimo para pagamento do salário, esse empréstimo saiu da conta, o banco depositou na conta do empregado, ali naquele momento a escola assinou uma confissão, né, na verdade, de impedimento de demissão. Ela não pode mandar embora, mas mesmo que indenize. Tá? É diferente dessa situação de agora. Tem uma estabilidade de emprego, tá? E não de salário. Ela tem uma estabilidade de emprego. A Silmara está perguntando se é um salário por mês de afastamento. Com exceção de quem fez redução 25%, tá? Para todo o resto é um salário. Mas não é só um salário, tem 13º, férias, 1/12 para cada mês. É o pagamento disso, tudo, total. Quando é vantajoso para a escola fazer o acordo de suspensão ou redução? Voltando lá na suspensão e na redução. Quando é vantajoso? Tem que pensar, sim, essa é uma muito pertinente. O que a gente tem que pensar? É uma questão de gestão, né? Então, as escolas estão perdendo alunos. Então, ela também tem que rever este quadro de empregados. Vou precisar de todos eles? Provavelmente não. Então, é interessante que antes de pensar em fazer uma suspensão ou redução, no quadro que eu preciso para quando eu retornar às aulas, tá? Tem que fazer uma suposição, né? Então, é gestão da folha, gestão do fluxo de caixa, e aí é mais interessante eu demitir antes do que demitir depois, porque depois eu estou criando um passivo trabalhista gigantesco. Eu posso não pagar os salários agora, né, fazendo suspensão, mas vou pagar lá na frente, principalmente se eu não precisar desse empregado. Então, a vantagem se eu vou, essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Se eu vou precisar desse empregado lá no futuro, vou. Então, aí vale a pena fazer a suspensão. Complementando essa resposta da Bel, né, olhando para a questão passivo, olhando para a necessidade, a gente tem aqui um caso, né? Então, assim, dando como exemplo, que é um caso de uma escola cliente que ela conseguiu não aplicar nem a suspensão nem a redução, né? Ela é um caso atípico, né? Aliás, ela é um case que ela fala que os pais, né, das crianças, das crianças lá da escola, eles querem manter a escola. Eles nem reduziram o valor da mensalidade, nem pediram desconto. É um ou outro que ela deu desconto, mas a grande maioria mantém o pagamento integral. Então, aí não faz sentido ela fazer redução, porque também os pais não vão aceitar isso, né? Então, ela acabou mantendo todos os funcionários e pagando a folha, o salário normal deles, né? Então, assim, agora, não é um caso, né? A grande realidade não é essa, né? Ela é uma exceção, né? Uma raríssima exceção. Aí a gente até brinca, né? Acho que essa nossa cliente, acho que ela faz mágica. Então, assim, para os outros casos, que a grande maioria não é essa, tem que realmente fazer um plano, entender como é que vai ser o retorno da escola. Né? Porque também nós todos não imaginávamos que essa pandemia, esse fechamento, essa quarentena iria durar, né, por esse tempo todo. Também não estamos entendendo ou tendo certeza de quando é que vai voltar a vida normal. Sabemos que depende da vacina, ok, mas mesmo assim, né, nós temos uma grande incerteza.
Então, assim, se você não tem condições, você está reduzindo né, a receita dos pais, os pais estão tirando as crianças, as escolas, estão deixando de pagar, pagando menos, então é uma coisa que é meio que prática, né? Não tem jeito, você tem que olhar como é que está o seu resultado, a sua receita. Entrar numa redução, fazer mais redução, mais suspensão, pode ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha. Aí depois vamos perguntar, tá, o que eu faço? Se você não faz isso, você vai ter esse funcionário né, seguindo uma folha de um salário normal. Vai ser um salário normal. Você pode? Piorou, não pode. Então assim a gente diz o quê? Que temos que sair do normal, né? Vamos sair daquela quadradinha. Eu acho que é o momento de você ser mais pragmático, de você ver onde é que está apertando. O remédio é amargo, mas não tem jeito. Então eu digo que demita. Ah, mas é estabilidade. Demita. Demita. E esse é o momento de você o quê? Negociar com esse funcionário. Olha, eu não tenho condições de pagar você o total da sua rescisão, eu vou fazer um acordo. Vamos fazer um acordo? Então você está mostrando boa fé, mostrando boa intenção. Por quê? Porque se você persiste em mais período de suspensão, você pode estar entrando no que a Bel está falando, você pode estar gerando um passivo trabalhista. Sem, né, entendendo que quando você retornar, se você retorna em setembro, aqui em São Paulo, a partir de setembro, você vai retornar com quantos pais? Percebe? Então, é conta que tem que fazer, tem que estabelecer um gabinete de crise, tem que fazer estudo de cenários, tem que fazer o diagnóstico da situação, para aí sim tomar decisão. Ok? E a pergunta aqui em relação a demitir e a estabilidade, terminou a estabilidade. No dia seguinte, a Ellen está perguntando, ela já pode demitir o funcionário? Terminou dia 30, dia 1º, ela já pode demitir? Pode. Pode demitir. Então, essa estabilidade, ela não é de emprego, tá? Ela é de salários. Então, ela pode demitir indenizando também. Não precisa esperar o tempo. Ela pode fazer a demissão indenizando os valores. Não é uma estabilidade de emprego. De dias tá? trabalhados, de ter que trabalhar. Entendi. Legal. Agora, o professor tem a semestralidade. Né? Então, também tem que pensar nisso. Aqui em São Paulo, eles são irredutíveis com a semestralidade. Então, já virou o semestre, então, demissões agora de professor para salários até 20 de janeiro. Tá. E o caso de demissão, o Celso está perguntando que tipo de acordo pode ser feito? Como vocês falaram de acordo, né? Chamar o funcionário, vamos fazer um acordo. Que tipo de acordo eles podem oferecer aos funcionários? Olha só, é Jefferson, né? É Clécio. Clécio, é o seguinte, não existe nada, não existe uma previsão legal de você fazer acordo. Acordo nesse sentido das verbas trabalhistas, né? E o que a gente está dizendo é estabelecer isso de uma maneira administrativa. Você não tem outra saída. Você pode pagar à vista, você pode pagar, quitar dentro da data normal que é estabelecida para o pagamento de demissões, de rescisão, ok. Mas se você não tem condições de pagar essa demissão, nós então sugerimos o quê? Propõe um acordo com o funcionário. Simples. Né? Chama esse funcionário, conversa com o funcionário e propõe um acordo. 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes. Faz ele assinar esse acordo, lógico que ele assine de próprio punho, né, uma declaração, explica para o funcionário, conversa com ele faz uma declaração, assina que está de acordo e pronto. Né? Regulariza uma situação. Né? Eu acho que tomar também aquela decisão de falar, olha, vai procurar os seus direitos, não sei se é a mais indicada. Né? Então, acho que fazer dessa maneira, nós entendemos que seria uma maneira mais transparente, mais interessante, mais justa. Né? E você pode também homologar esses acordos no fórum conciliatório, né?
Aqui, pelo menos em São Paulo, funciona bem. Depois que você já tem um acordo firmado com o empregado, você vai até o fórum conciliatório e firma isso, né, junto com eles, né, agendado. Tá. E agora uma última pergunta, né, para vocês como especialista. O que vocês recomendam aos gestores nesse momento? E qual a melhor decisões que eles precisam ter? Né? Aqui a gente tem um grupo de pequenas, média porte, as escolas, né? Maioria educação infantil, e que estão fechando cada dia. Mas o que vocês aconselham eles fazer nesse momento? Eu sei que tá, assim, tá bem difícil. Eu vejo as pessoas, elas não têm dinheiro nem para o salário, nem para a demissão, nem, né, para nada. Então vamos pensar. Eu acho que o que importa muito neste momento é você gerir o que eu posso, né? Você tem que pensar, o que eu posso agora? Então, você tem que saber quais são as ferramentas que você tem nesse momento. Então, qual é o meu fluxo de caixa? Se eu tenho reservas, o que eu tenho na mão para dispor? Então, e isso tudo, essas medidas provisórias, essas legislações que aconteceram, elas também são ferramentas, mas tudo precisa de gestão, tá? Então, assim, a gente, né, nós contadores, nós não vamos ter as respostas, porque esse tipo de decisão é do empresário. Então, quem é que tem as ferramentas na mão e sabe o fluxo de caixa, entende qual é as finanças do seu próprio negócio? É o gestor, tá? Então, assim, a gente pode orientar, então a gente mostra as ferramentas, mas de verdade, dizer o melhor neste momento, tá muito difícil agora. Entendemos que está muito difícil, mas ainda precisa ter um olhar administrativo nessa questão. Infelizmente, agora, a gente não pode ficar sentindo pena do empregado, a gente vai ter pena mesmo do empregado, dessa situação, das perdas de empregos, né? Mas a gente tem que ser frio para tentar conseguir manter o negócio, né? Isso é mais importante. Como eu posso manter o negócio? O que acontece, Mônica? Eu acho que, dentro da sua pergunta, o que o empresário precisa ter? Eu acho que ele precisa ter sangue frio. Sangue frio e tomada de decisão acertada. O que mais ele precisa ter? Ele precisa ter assessoria, né? Gente junto com ele, para traçar os cenários, né? Os diagnósticos e tomar a decisão mais acertada, né? É difícil? Lógico que é difícil. Como dizem, né, que remédio ruim é remédio bom, né? Então, é amargo, né? Então, eu acho que hoje, né, as empresas, as escolas, nós vivemos hoje uma tempestade perfeita, né? Nós temos aí essa pandemia que pega aí a situação do governo, um governo lento, um governo insensível, né? Nós temos uma cultura que é garantista, né? Então, assim, todo mundo quer se garantir, sindicato quer se garantir, servidor público quer se garantir, o banqueiro quer se garantir, o governo quer se garantir com arrecadação, todo mundo quer se garantir. Agora, a escola, o empregado tem garantias, quer seguro-desemprego, quer fundo de garantia. Agora, e o empregador? Né? E o empresário? E os donos de escola? Não tem garantia nenhuma. Bate lá no banco para pedir dinheiro emprestado, a resposta que ele ouve? Não. Você tem certidão, você tem isso, você tem aquilo. Então, sabe, agora, né, por conta de tudo isso, surgiu algumas ferramentas, alguns benefícios, o Pronamp, por exemplo, é o que está aí, que facilitou um pouco, pelo menos na questão de juros baixos, os juros jamais visto em lugar nenhum, é um juros excelente, a gente até recomenda, mantenedor, pega que é um juro muito barato, né? Então, assim, precisa ter uma reserva. Então, pega o Pronamp. A gente vem falando, mesmo aquele
mantenedor conservador que tem medo de pegar empréstimo. Não, pega, é excelente. Então, tudo isso, Mônica, é uma discussão, aí o grupo, aí vocês, a união pelas escolas, é muitíssimo importante, né? Eu acho que é uma bandeira, é uma discussão, tem que se levar, tem que se debater isso daí. Por que o empresário, por que o mantenedor, por que o dono de escola é tão castigado, é tão sufocado, né? Ele não pode, não tem garantia nenhuma. É um absurdo. Você ouve agora um sindicato falando para as escolas que ela não é proibido fazer suspensão de contrato. Mas como é que pode? A escola está fechada, meu Deus do céu. Então, acho que isso é um momento da gente levantar essa bandeira e a gente discutir, debater mais e mais, cada vez mais sobre isso daí. Né? Infelizmente, a gente tem uma realidade, uma cultura garantista, né? Eu falei que era a última pergunta, mas é porque está acabando o nosso tempo, mas é que a Viviane me cobrou, disse, desculpa, Viviane, sobre o parcelamento do GPS simples. Vamos poder enquadrar no novo refis sem juros? Esses parcelamentos de GPS e de simples, ela vai poder se enquadrar no novo refis? Sem pagamento de juros? O som, Bel. Som. Eu desliguei o som e esqueci. O que existe é um parcelamento do FGTS, aquele de 6 parcelas, tá? No momento não tem um parcelamento para GPS nem para Simples, tá? Agora, Refis, né? num refis não aconteceu ainda. Provavelmente apareça, sabe? Para o final do ano, provavelmente eles façam um parcelamento especial para essas coisas. Mas existe o parcelamento ordinário, tá? Para GPS, para Simples. Isso está sempre aberto, o parcelamento ordinário. Cíntia Luz, sobre a Cíntia Luz, tá bom, a última agora. Sobre a suspensão e redução dos benefícios de refeição e transporte, deve ser pagos? Os benefícios continuam, a não ser você pode paralisar o Vale Transporte, porque a pessoa não vai usar, tá? Mas refeições, cesta básica, tem que continuar mesmo com suspensão e redução. Tá. Tá? Eu agradeço quem esteve aqui conosco fazendo as perguntas. Caso não tenha sido respondida alguma pergunta, a gente vai tentar compilar essas perguntas. Vamos mandar para os especialistas, pedir para eles responderem e a gente faz uma devolutiva para vocês, tá bom? Eu quero agradecer ao Moisés, a Bel, eles são do escritório EMS, que o site deles é www.ems.com.br. Vocês fiquem à vontade de entrar em contato. E eu agradeço vocês por disponibilizar esse conhecimento para a gente. Espero ter esclarecido bastante coisa para os nossos mantenedores. Tá bom? Eu agradeço vocês, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado, Mônica. Até. A próxima. Obrigada. Beijo a todos. Tchau. Beijo a todo mundo. Tchau.